aí pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Tudo jóia com vocês? Vocês estão bem? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí a pedido, né? Então, você deve estar até notando aí, professor, a imagem da sua câmera está muito melhor, professor. O que você fez com a imagem dessa câmera? Meu jovem, se você pudesse ver, né, o que eu fiz com a câmera, você ficaria assustado, falando, nossa, chegou a esse ponto, professor, você está ganhando dinheiro. Por isso, pessoal, da venda dos vídeos, né? Nesse caso, para poder comprar todo o equipamento necessário para ter uma boa qualidade a sua videoaula. Então, eu fiz uma doideira aqui na câmera, você não pode enxergar, mas vocês estão me vendo aqui muito bem, não está com aquela imagem embaçada. Olha só, olha aqui, você consegue ver isso aqui, que isso aqui é um F, não é? Ó, pessoal, eu vejo sim, eu achava que antes era um E, não é um E, é um F de Facebook, ok? O C é de celular e o P é de professor Aldrin, exatamente o E aqui de e-mail. E o C aqui que você pode observar é o nosso curso de História completo para concursos vestibulares e também pré-militar. Ó, professor, o pré-militar serve? Então serve sim. Então, deixando aí de nossa lenga-lenga, eu falei já da nossa imagem bonita, como está a nossa imagem da nossa câmera. E vamos passar para frente. O nosso curso, é como eu falei para vocês, o nosso curso de História é um curso de História completo, exatamente para quê? Para concursos vestibulares e também pré-militar. O e-mail, historiacom1@outlook.com, Facebook, Isto.sa, celular para mensagem 3291650267 e o site cursodehistoriacompleto.webnote.com. Então, deixando de nossa lenga-lenga aí, vamos falar do conteúdo que irá ser ministrada hoje nessa aula. Hoje é dia 4 de maio de 2015, exatamente isso, e falaremos sobre História do Brasil 12. O que você vai falar na tal da História do Brasil 12? Pessoal, falaremos sobre a crise, mas crise do quê? Crise do antigo regime. Professor, a minha aula que eu pedi é de História do Brasil, você vai falar de crise do antigo regime? Sim, como eu já falei para vocês, muitas coisas na história estão interligadas. Então você não pode falar de administração de Pombal sem falar na crise do antigo regime. Tranquilo, pessoal? Beleza? Tudo bem? Ah, então tá, professor. Então você vai falar, eu já sei um pouco sobre o antigo regime. Isso mesmo. Então se você sabe, melhor ainda. Então o que você vai falar dentro disso? Introdução. Ah, professor, tem uma introdução. Mas espera aí, professor, você vai falar de iluminismo? Sim, tem que falar de iluminismo, né? Como que eu vou falar de crise do antigo regime sem falar de iluminismo? Vou falar de independência das 13 colônias? Sim, vou falar da independência das 13 colônias. Professor, independência das 13 colônias não tem nada a ver com o Brasil, tem muito. Ou seja, conjuração mineira, confidência mineira, como vocês queiram falar aí e tudo mais. Depois vamos ter uma aula para nós distinguir esse troço aí. E o final, a ideia. Qual que é a ideia da ideia que eles queriam ter ideia? Então, da ideia que queriam ter ideia, vamos falar da introdução. Pessoal, fim do século XVIII. Série de transformações. Muito interessante, pessoal. O fim do século, as últimas décadas, né, do século XVIII, ele vai ser permeado por várias coisas, né? Por várias transformações no contexto internacional. Como assim, professor? Olha só, vamos ter o caso aqui da Revolução Francesa, casos aí da Revolução Industrial, do Iluminismo, tranquilo, pessoal, independência das 13 colônias. Esse século XVIII, pessoal, ele é permeado de coisas que vão trazer mudanças para o contexto internacional. E isso vai afetar aqui dentro do Brasil a administração de Portugal sobre sua colônia. Mas como assim, pessoal? Primeiramente, ideias iluministas. Montesquieu, Voltaire e Rousseau. Já falamos sobre esses caras, né?
no vídeo anterior. Se quiser, acesse lá. Mas são ideias iluministas desses caras que em comum eles terão. É claro que eles vão ter outras coisas assim, diferentes, mas o comum entre eles, a razão. Ou seja, a razão será a forma de explicar as coisas. Como que o mundo ele se projeta. Tranquilo, pessoal? Beleza? Outra coisa, ideias iluministas. O iluminismo nós vamos falar mais na frente do nosso próximo slide. A primeira coisa aqui, Revolução Industrial. Muito interessante, pessoal. Você já sabe que a Revolução Industrial se ocorreu na Inglaterra como pioneira, né? Mas o que nós temos que saber? Não foi só na Inglaterra que a Revolução Industrial ela ocorreu. Ela se expandiu para outros lugares, França, Holanda, até mesmo em Portugal, começavam os casos aí da rumo à sua produção industrial. O que nós vamos observar nesse caso da produção industrial, da Revolução Industrial? Quem está chegando ao poder? A burguesia. Logo, a burguesia, ela quer aquele monopólio todo, aquela coisa do antigo regime, do mercantilismo, aquelas práticas mercantilistas que o absolutismo tem, que esse antigo regime traz. Não. Eles querem o quê? A Inglaterra quer o livre comércio. Ela vai apoiar o livre comércio, acabar com esse troço do monopólio comercial. Então ela vai querer o quê? Nesse caso, ampliar o mercado. Se ela está ampliando o mercado, pessoal, ela está dando um basta às práticas mercantilistas. Tranquilo. E, claro, o fim da escravidão. Ah, professor, a Inglaterra foi tão boazinha para o fim da escravidão. Olhando de uma forma assim amorosa, ela foi até boazinha, mas como tudo na história tem um porquê, né? A ideia do fim da escravidão foi o caso de a Inglaterra se industrializando, produzindo muito, e ela tinha um pequeno, vamos dizer assim, um pequeno mercado consumidor. E você tinha países, né, estados, como no caso Portugal, que tinha colônias. E essas colônias, a mão de obra usada era maioria o quê? Escrava. Maioria, que eu estou falando, porque nós tínhamos trabalho assalariado e trabalho livre. Mas a maioria era trabalho escravo. Logo, a Inglaterra pensa, se nós decretarmos o fim da escravidão, essa mão de obra escrava, essa mão de obra de trabalho forçado, essa mão de obra cativa, ela vai receber um salário, né? Ela vai receber uma quantia. E esta quantia ela vai servir para quê? Para comprar nossos produtos. Logo, se nós estamos produzindo tanto, nós temos que ampliar o quê? Aumentar nossos compradores, ou seja, ampliar o meu mercado consumidor. Então a Inglaterra, pessoal, com a Revolução Industrial, ela dá um baque em duas coisas. Primeira coisa, nas práticas mercantilistas, o livre comércio, né? Aquela ideia de não ter o comércio ser restrito e aquelas outras coisas, mas sim o livre comércio, ou seja, aumentar ampliar o seu mercado. E no caso aí do fim da escravidão, para quê? Ampliar a sua mão de obra, ampliar nesse caso aumentar o seu mercado consumidor. Tranquilo, pessoal? Beleza? Tudo bem? Revolução Industrial, uma das características aí para a crise do antigo regime. Beleza? E quando nós falamos disso, livre comércio, ou seja, ampliar o meu comércio e ampliar os meus consumidores, o que acontece? Eu estou falando na formação do capitalismo, pessoal. O chamado capitalismo industrial. Se você observar aí nossas aulas aí, até no YouTube, tem lá o pulo do gato, onde eu falo de capitalismo industrial, capitalismo financeiro e entre outros lá. Mas é interessante você observar aquela aula lá, que vai te ajudar muito. Mas, quando eu estou falando em livre comércio e aumentar o mercado consumidor, eu estou falando de capitalismo. Então eu estou dando o quê? Ao fim às práticas mercantilistas. Ou seja, quando eu falo de capitalismo industrial, eu estou querendo ter a ascensão de quem? Da burguesia. É a burguesia que está fazendo esses investimentos nas indústrias. Tranquilo, pessoal? Beleza? Tudo bem? Tudo traz uma necessidade de mudança.
Isso que eu falei para vocês. A partir do momento em que a burguesia ela quer ampliar o seu mercado consumidor, ela quer ampliar o seu comércio, ela quer ampliar suas relações comerciais, ela quer o quê? Ela quer desatar das amarras do absolutismo, ela quer se sentir liberta, ela quer fazer aquilo que ela tem de melhor, ou seja, fazer o comércio. Então acabar com esses privilégios, tanto, né, barrar os privilégios, tanto da nobreza como do clero, né? Desamarrar essas ideias do absolutismo e se liberar. A burguesia, nesse caso, ela quer o quê? Mais liberdade. Tranquilo, pessoal? Então, um entrave aí para o antigo regime aí, a burguesia querendo sua ascensão à liberdade. Beleza, pessoal? Primeira coisa, Revolução Industrial. Passaremos agora para o tal do iluminismo, pessoal. O iluminismo, como vocês podem observar, atua aí no campo das ideias. Ou seja, o que é o comum entre eles? A ideia da razão, né? Como nós vimos lá, Montesquieu, Voltaire e Rousseau, entre outros. Qual que é a ideia deles no negócio da razão? Eles vão criticar quem? O poder do rei, o clero, vão criticar o colonialismo, vão criticar o que é a escravidão e entre outras coisas, né? O que vai acontecer nesse caso, pessoal, com o iluminismo? Ele vai querer, nesse caso, ter o fim dessas amarras, né? Com o poder do rei, com a autoridade do rei, com esses privilégios tanto da nobreza quanto do clero, acabar com esse tal do colonialismo e da escravidão. Tranquilo, pessoal? No Brasil, o que vai acontecer no Brasil? No Brasil, pessoal, no começo, você tinha uma pequena pessoa, um pequeno grupo de pessoas que eram influenciadas pelas ideias ilustradas, né? Uma pequena elite letrada. Mesmo assim, essas pessoas que eram letradas, né, que tinham imbuídos nesse caso as ideias do iluminismo da época, elas estavam cursando alguma coisa nas universidades europeias, né? Mas com o tempo, essas ideias iluministas, elas vão sair dessa elite letrada e vão começar a passar para outra parte da sociedade. Ou seja, no caso da sociedade em geral, das pessoas pobres, inclusive aqui no caso dos soldados, né? Aumenta então essa ideia, abrange mais ainda as ideias iluministas em outras mentes. O caso aí, nesse caso, nós podemos considerar a conjuração baiana que nós iremos falar na nossa próxima aula. Beleza, pessoal? O iluminismo, né, cai como uma luva de quem sofre. Pessoal, o iluminismo, as ideias iluministas, elas vão cair como uma luva, né, nas mãos daquelas pessoas que sofrem a mazela do colonialismo. Né? As ideias de liberdade, aquelas ideias todas, vão soar nesses ouvidos dessas pessoas como música, né? Uma coisa que tem que ser alcançada. Então o iluminismo, para essas pessoas que sofrem as mazelas do colonialismo, vai cair como uma luva, uma coisa tão esperada, né? Aí no caso, pessoal, nós vamos ter aqui o caso dos déspotas esclarecidos. Pessoal, as ideias iluministas, eles não chegaram somente nessa parte da burguesia, dos letrados, entre outros, mas até mesmo em algumas monarquias. E esses reis que aderem práticas iluministas, né, eles são chamados de déspotas esclarecidos. Professor, é meio contraditório um rei absolutista, né, que está vivendo aquela coisa do antigo regime e aderir às ideias iluministas. Isso é um tiro do próprio pé, não é não, professor? Olha, depende do lado que você vê esse tiro. No meu caso, que vejo esse tiro no pé, é uma forma dele sobreviver no poder, dele continuar ainda no poder. Por quê? Se ele continua ainda com as suas ideias absolutistas, a onda iluminista, né, aquelas ideias todas da Revolução Francesa e tudo mais, vai passar sobre esse rei como fosse um furacão, né? Então, a forma desse rei não ser deposto do poder, não sair do poder,
é ele tentar se adequar a essas ideias iluministas. Ou seja, ele quer ficar no poder, mas ele vai aderir a essas ideias iluministas, fazer algumas reformas para continuar no poder. Ou seja, os chamados déspotas esclarecidos. No caso de Portugal, isso vai ocorrer com Portugal. E quem que vai fazer essa administração toda para o rei? O Marquês de Pombal, que nós iremos ver na nossa próxima aula. Ou seja, o Marquês de Pombal, ele chega para fazer mudanças. Ele chega para modernizar Portugal. Tirar Portugal daquela condição de inferioridade e pôr Portugal numa condição de superioridade. Ou seja, ele vai convencer o rei de que ele tem que aderir algumas ideias, fazer algumas reformas, algumas mudanças, fazer modernizações iluministas para ele continuar no poder e também para elevar Portugal. Nesse caso aí, pessoal, nós vamos ter o caso da coroa acima da igreja. Ou seja, e muito importante, por isso que está esses asteriscos aqui. Ele vai tentar fortalecer o poder da coroa diante a igreja. Numa clara, como a gente pode dizer, valorização da razão pregada pelo iluminismo. Então, o que vai acontecer nesse caso? Se a coroa portuguesa quer sobressair sobre a igreja, usando, nesse caso, critérios iluministas, nesse caso, a razão, o que irá acontecer com a igreja? Ela vai perder prestígio, né, pessoal? Nesse caso aí, a coroa está acima da igreja. E o que vai acontecer de suma importância? É nessa época que você tem a expulsão dos jesuítas do Brasil. É nesse caso porque as ideias iluministas estão chegando, então nós temos que trabalhar com a razão. E nesse caso, a igreja é um empecilho, né, pessoal? Ela faz parte ainda daquela coisa do antigo regime, do absolutismo e tudo mais. Mas nesse caso aqui, eles querem o quê? Sobressair. Eles querem ficar diante da igreja numa clara valorização da razão. Tranquilo, pessoal? Beleza? Tudo bem? Então, pessoal, esses déspotas esclarecidos, esses 6, eles vão adquirir algumas reformas, né? Vão promover algumas reformas, algumas mudanças de caráter iluminista para a permanência no poder. Tranquilo, pessoal? Beleza? Tudo bem? Continuando. A independência das 13 colônias. É de muita importância a independência das 13 colônias, que vai gerar em muitos revoltas que vão acontecer depois do Brasil para a independência e entre outras coisas. No caso aqui, a Inconfidência Mineira. Ou seja, aquelas mazelas todas, aquela preocupação, né? Aqueles abusos arbitrários, exageros dos tributos, isso vai gerar uma insatisfação. Nesse caso, a independência das 13 colônias influencia muito a Inconfidência Mineira. Mas isso nós veremos quando estiver falando de Inconfidência Mineira e Conjuração Baiana. Tranquilo, pessoal? A ideia de tudo, pessoal. Qual que é a ideia dessa crise do antigo regime? Nós estamos observando, no caso da Revolução Industrial, a burguesia, no iluminismo, as ideias para modernizar e aquelas outras coisas, a valorização da razão, a independência aqui das 13 colônias, a ideia dos exageros, né, por parte da metrópole. E você observa nesse caso aqui, o plano econômico, sair daquela tal do mercantilismo, ou seja, ter a mão agora do liberalismo, ou seja, a mão invisível. O Estado não pode ficar intervindo muito na economia, né? A economia tem que fluir e tem que o Estado, nesse caso, ter a mínima e possível motivos para intervir na economia. Tem que intervir ao mínimo possível dentro da economia. É o tal do liberalismo. E no caso do plano político, acabar com os privilégios, né? Aquela coisa. O que? Transformar o que na igualdade, ou seja, na Constituição. Tranquilo, pessoal? Beleza? Tudo bem? Então aí, chegamos a mais uma aula, ao fim de mais uma aula.
Falamos aí dessa crise do antigo regime, né? Que, principalmente no caso do Brasil, nós vamos observar a administração de Pombal, né? Que veremos na nossa próxima aula. Mas você tem que entender o porquê que Pombal chegou à administração, né? Por causa do quê? Da crise do antigo regime. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, na nossa próxima aula, falaremos mais sobre a administração de Pombal. E valeu aí pelo pedido. Um abraço.